Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Nessa noite de terça-feira, Brasília começou a época da seca, mas é uma época fria para nós aqui também. Daqui a pouco começam até as temperaturas caírem, mas está uma noite muito agradável, uma noite muito bonita. O céu de Brasília é lindo. Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Como tem passado? Quero agradecer a todo mundo de Recife. O evento foi um sucesso. 3.800 pessoas buscando amor, caridade, muita coisa boa. Nesse final de semana, nós estaremos no Congelde, em Uberlândia, tá bom? Estarei sábado e domingo, junto com Eduardo Gibelli, no domingo, em Uberlândia. Esperando vocês lá no Congelde, tá bom? Bom, hoje eu tô muito animada. Quero contar para vocês como foi que eu encontrei essa querida que estará conosco hoje aqui. Eu vinha estudando sobre letramento racial, inclusive para ser colocado, para ser estudado, para ser capacitado dentro do órgão que eu trabalho, que é o Ministério da Saúde. Então a gente vinha pensando nessa questão de educação mesmo, de letramento racial dentro do órgão e também nessas minhas investidas dentro do espiritismo. Eu sempre achei que o espiritismo precisa lidar com assuntos que são de grande importância e ultrapassam as barreiras da religião, da doutrina, para o convívio humano em sociedade, um convívio respeitoso, um convívio amoroso. E nessa minha busca eu encontrei os vídeos dela e foi um encantamento assim, primeira vista. Assim que eu vi o Instagram dela, eu fui consumindo aquele conteúdo que é de excelência e eu fui ficando apaixonada pelo trabalho dela, apaixonada pelo trabalho que ela leva ali para as redes sociais. E eu disse, olha, eu vou arriscar convidá-la, porque eu acho muito importante, né? Falar de letramento racial é falar sobre aprender a reconhecer o racismo, não apenas nas situações evidentes, mas nas falas, nos gestos, nas estruturas e até no silêncio do dia a dia. Não se trata de apontar dedos, mas de ampliar a consciência de cada um. Porque muitas vezes o racismo permanece justamente onde não é percebido, onde é tratado como brincadeira, como costume ou algo sem importância. O letramento racial nos convida a sair da ignorância confortável para uma responsabilidade consciente. É um caminho de escuta, de aprendizado, é uma revisão de atitudes e de ação. Por isso, hoje nós recebemos Luísa Mandela, que é pedagoga, escritora, palestrante e especialista em letramento racial, mestra em relações étnico-raciais e doutoranda em educação pela UERJ. Atua na formação de pessoas e instituições sobre educação antirracista, consciência racial e transformação social, tornando o debate acessível, prático e necessário para o cotidiano. Então, hoje eu trouxe ela para nos ajudar a compreender como reconhecer e agir diante do racismo cotidiano, com respeito, coragem e compromisso com uma sociedade mais justa. Vou convidar aqui ela a entrar conosco e participar da nossa conversa. Vamos ver aqui. Tá? Então, hoje é uma conversa. Olha, era aí. Boa noite, Luísa. Que prazer, viu, ter lá aqui conosco. Boa noite, Maíra. Boa noite, pessoal. Prazer é meu. Obrigada pela apresentação. Olha, quando eu te encontrei, fiquei muito feliz. Eu venho consumindo seu conteúdo já há algum tempo. E aí eu falei, olha, vamos arriscar, chamar ela, vai que ela aceite, né? Porque esse é um assunto que para nós precisa estar sendo, é reeducar, né? O que é muito mais difícil até do que educar. Então, eu acho muito importante que esse assunto entre dentro das doutrinas, das religiões, das escolas,
do trabalho, e ninguém melhor do que você para nos ensinar também hoje aqui. Então, olha, Luiz, eu queria começar perguntando primeiro o que é letramento racial. Então, vamos lá. Boa noite mais uma vez, Maíra. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. O letramento racial, ele é a racialização das relações, de todas as relações, a partir do reconhecimento do racismo estrutural. Para a gente se letrar racialmente, a gente precisa reconhecer que o nosso país é um país racista, que foi estruturado no sistema colonial, né, e que usou a mão de obra escravizada. E a partir dessa utilização da mão de obra escravizada, esses desdobramentos foram se prolongando, né, após essa abolição, né, essa falsa abolição. Amanhã é dia 13 de maio, inclusive vai vir um vídeo aí sobre 13 de maio. Né? A gente precisa primeiro reconhecer, olha, o Brasil é um país racista, o Brasil é um país desigual, nós vivemos um país de desigualdade econômica, desigualdade racial, e o letramento racial é um movimento de estudos. Você vai racializar as relações de que forma? Estudando, buscando referenciais negros e indígenas, estudando para que você saia do senso comum, do achismo. Não, eu não acho. Tem gente que fala, por exemplo, falar sobre raça é mimimi. Isso é senso comum. Quando você se letra racialmente, você entende que não é mimimi. Vânia colocou aqui, por isso sou a favor das cotas. Tem gente que é contra, mas não sabe argumentar por quê. Então, para você ser contrário a uma lei que foi sancionada pelo Supremo, né, que enfim, tem toda uma chancela, você tem que ter argumentos. Não é na base do achismo. Não, porque eu sou contra, porque eu acho que não é legal. Porque eu acho que não tem que ter cota para feito. Então, o letramento racial, ele faz você estudar as bases da formação brasileira a partir do viés das pessoas que foram colonizadas, né? As pessoas negras e indígenas, porque a gente aprende, a gente tem uma formação totalmente eurocêntrica. Então, o letramento racial ele vem também na contramão dessa formação eurocêntrica que nós tivemos para a gente ter outras narrativas sobre esse Brasil. É mais ou menos isso. Olha, eu fiquei pensando, existe uma diferença entre não ser racista e ter uma postura antirracista? Tem. Você não ser racista, como diz minha mãe, não é mais do que sua obrigação. Porque, né, deveria ser. Agora, você ser antirracista, inclusive, já dando spoiler do spoiler, vem aí meu primeiro livro, vou mandar um para você. Vem meu primeiro livro solo, que vai ser o Manual do Letramento Racial, um convite à consciência, à ação e à transformação. E que eu falo justamente sobre isso, sobre essa diferença de não ser racista e ser antirracista. Você não ser racista, ok, você não é racista, você vive em sociedade, mas você é passivo. Você ser antirracista, você é uma pessoa combatente ao racismo, você é uma pessoa atuante, você é uma pessoa que age, você não é uma pessoa que se cala diante de situações racistas. Você é uma pessoa que, mesmo não sofrendo racismo, você vai ajudar a pessoa que está sofrendo a denunciar, por exemplo. Você vai se letrar, que o antirracismo vem a partir também de quando você se letra racialmente e reconhece que a partir dessa sociedade que é racista, que se estruturou no racismo, o que eu posso fazer dentro do meu lugar de fala e de agência para combater o racismo. Porque também tem muito isso. Eu sou branco, então não tenho lugar de fala, então não vou falar. Não, gente, todas as pessoas têm lugar de fala, tá? Todas as pessoas têm lugar de fala. A gente tem que saber de onde a gente fala, para a gente até agir a partir desse lugar. Então, lugar de fala, todos temos. Lugar de agência também. É preciso localizar o nosso lugar de fala. O meu lugar de fala. Eu, mulher preta, né? Mulher negra, retinta, né? Que atuo nas relações étnico-raciais, estudo há 20 anos as relações étnico-raciais
estudo e trabalho com formações, com palestras, né, com cursos, consultorias. Eu venho desse lugar de fala. Filha de 2 militantes do movimento negro brasileiro, então o letramento racial para mim vem desde a minha infância, e isso não é algo comum entre pessoas negras. Nem todas as pessoas negras são letradas racialmente, entende? Então eu venho desse lugar de fala. Você já vem de um outro lugar de fala que você vai dizer. Entende? Eu não posso dizer assim, olha, Maíra, você não pode falar sobre racismo. Não, todos nós devemos falar sobre e devemos combater o racismo. Até porque o racismo no Brasil é crime. Então a gente não pode achar também que não combater o racismo, a gente está vivendo numa sociedade plena e harmônica, porque a gente está se omitindo diante de um crime. Entendeu? Exatamente. E você acha que as pessoas conseguem identificar situações de racismo no dia a dia com facilidade ou não? Eu acho, Maíra, que depende de quanto a pessoa se letra racialmente para identificar. Uma vez eu fiz uma postagem que foi muito emblemática, perguntando com quantos anos você se descobriu negro? Né? E aí vieram pessoas assim, com 50 anos, aí outra com 20, aí outra com 30, com 60. Por quê? Porque a descoberta do ser negro aqui no Brasil, infelizmente, vem a partir da dor. Ela não vem a partir da potência, ela não vem a partir do amor, ela vem a partir da dor de entender que sofreu racismo em determinada situação. Por isso que o letramento racial é tão importante. O letramento racial, ele vai fazer com que você identifique o racismo sofrido. Eu tenho alunas que passaram uma vida inteira achando que nunca tinham sofrido racismo. Quando elas passaram a se letrar, elas entenderam o que elas sofreram lá na infância, quando elas tinham 8 anos de idade. Por exemplo, chamando o cabelo delas de cabelo ruim, cabelo de vassoura, de cabelo de não sei o quê. Falando os traços negroides, né? Colocando na lista das mais feias da sala que aquilo lá era racismo. E é racismo recreativo. Que hoje, inclusive, na Lei 14.532, o racismo recreativo tem penas mais duras, de 3 a 5 anos. Mas aí ela só descobriu quando ela começou a estudar. Porque ela foi passando a vida inteira sendo oprimida, sofrendo racismo, sendo chamada de feia, seu cabelo é duro, você é feia, você não é capaz, você não tem uma história. E aí, natural, porque o racismo é isso. Ele naturaliza as relações. Então, é muito natural você falar que uma pessoa que o cabelo dela é feio. É muito natural para algumas pessoas falar, mas eu prefiro. Eu não gosto de me relacionar, por exemplo, né? Já vi isso, com pessoas negras, é uma preferência. E não é uma preferência, não é algo individual, entende? É uma construção social que fez com que pessoas preferissem a um tipo de padrão imposto do que outras. Então, o gosto é construção social. E essa construção social veio a partir do racismo. Quando se impõe um padrão de beleza, por exemplo, estético, né, que por muito tempo foi o padrão do cabelo liso, né, da pessoa branca, dos olhos azuis, daquele padrão mais próximo do europeu, na moda, na televisão, é só a gente reparar, né? Hoje que as coisas estão mudando mais. Quando aquele padrão foi imposto, ele foi imposto a partir do racismo. Porque nós, eu digo, enquanto pessoa negra, né? A minha população negra, ela é a maioria da população, numericamente. 56%. Mas em direitos, em representatividade positiva, a gente está representado de forma proporcional? É algo para a gente pensar. Não tá. Por quê? Porque o racismo ele se estruturou também para colocar pessoas brancas, né, preferencialmente, em lugares de poder, de decisão, de comando, de dinheiro. Não sei se vocês estão acompanhando a notícia agora que a Caixa Econômica descobriu poupanças
de pessoas escravizadas. Não sei se vocês estão acompanhando. A Caixa Econômica descobriu algumas contas de pessoas que estavam guardando dinheiro, enfim, escravizados e tudo mais. E isso veio à tona agora, em 2026, né? O quanto esse país nos deve financeiramente também por conta desse passado que ainda é presente escravocrata. Então, o nosso país ele foi todo forjado, né, na escravização, né? Todo forjado na escravização, nessa abolição que foi inconclusa, que a princesa Isabel lá amanhã é dia, né? A gente aprende na escola, canetou, né? Ela assinou, né? E vocês estão livres. Vocês estão livres para irem para onde? Vocês estão livres para onde? Não teve emprego, não teve moradia, não teve saneamento básico, não teve acesso à escolarização, nem durante nem depois desse movimento de sequestro, né? Que foi um movimento de sequestro. Então nós vivemos as consequências até os dias atuais. O letramento racial ele vem para isso, para você entender que sim, existe uma dívida histórica. A gente existe uma dívida histórica com a população negra e essa dívida histórica ela não foi paga. E é dívida também financeira, não é só uma dívida de acesso, não é só uma dívida, né, enfim, porque hoje as estatísticas ainda são desemprego, mortalidade, fome, encarceramento em massa, maioria negra. É só acessar o IBGE. Não estou falando coisas da minha cabeça, é só você acessar o IBGE. Agora, se você pensar alta renda, cargos de poder e decisão, acesso a saneamento básico, bairros com mais segurança, quem estão nesses lugares? Aí quando você se lembra, você vai tendo a criticidade de entender que essa desigualdade foi construída. Falei a beça. Bom, muita gente falando sobre, até na mídia mesmo, porque graças a Deus, com o passar do tempo, a gente também vai tendo mais acesso. Não é que os casos aumentaram, é que agora a gente está tentando se educar. Eu vejo um movimento, ainda que duro, ainda, né, que inicial, mas eu vejo um movimento disso, até por conta das leis que também vieram, né, para ajudar. Mas eu queria que você explicasse para o nosso público o que é racismo estrutural. Tá. O racismo, né, para começar, né? O racismo ele vem do conceito de raça. Por que eu preciso explicar isso? Porque a gente realmente é uma raça humana. Biologicamente, nós somos humanos, tá certo? Quem até teve gente que escreveu isso. Certinho, tá? Só que o racismo, ele não vem da biologia. Ele vem do campo das ideias. É uma ideologia, tá? Então, o racismo estrutural, ele é uma ideologia que não fui eu que inventei, tá, gente? Não fui eu que inventei o racismo. Inclusive, ele foi... o conceito de raça, de racismo, foi criado lá na Europa, no século XVIII, XIX, tá bom? Tanto que raça, em italiano, ratio, tá? O racismo, ele é uma ideologia, uma ideia, tá aqui, ó, tá na mente, de superioridade branca em detrimento de uma inferioridade negra e inferioridade indígena. O racismo, enquanto estrutura, ele se estrutura para manter essa ideia de superioridade. Dá para entender? Não é que a minha raça é diferente da sua. Não. Biologicamente, sim, somos todos humanos. É verdade. Ideologicamente, no campo das ideias, que vai para o subconsciente, existe essa ideia aqui no Brasil que sim, pessoas brancas são superiores às pessoas negras, portanto, justificavam até a escravidão. Portanto, existia um projeto de faxina racial nesse país, né? Que se chama eugenia.
que é um projeto de limpeza racial e que visava, de acordo com esses pseudocientistas, a eliminação, a eliminação de pessoas negras e indígenas, porque as pessoas negras e indígenas representavam um obstáculo à civilização. Então, o racismo vem de raça. Então, quem criou raça, raça negra, raça branca, raça foram as mesmas pessoas que criaram esse conceito de raça a partir do campo das ideias. Entenderam? Então, por isso que não tem como ter racismo reverso. Porque como o racismo vem dessa ideia da ideologia, né, de superioridade branca, e justificando inclusive a escravidão, que foi o maior crime da história da humanidade, nenhum crime se compara à escravidão negra. Foram 388 anos aqui no Brasil. Não tem como falar, a escravidão acabou e tá tudo bem. Não está tudo bem. Não acabou assim. A Princesa Isabel não assinou porque a gente aprendeu que ela era muito boazinha, por isso que ela canetou. Não foi por isso, tá? Foi porque tiveram revoltas, pressões. O Brasil foi o último país a abolir, certo? E depois dessa abolição inconclusa, o que aconteceu? Como eu falei, as pessoas foram jogadas à própria sorte, sem oportunidade, sem emprego, sem nada, jogadas por aí. Tá? Então, não tem como a pessoa branca pode sofrer preconceito. A pessoa branca pode sofrer bullying. Ela pode sofrer. Agora, racismo aqui no Brasil não pode. Tá? É até desonesto de muitas pessoas falar que existe racismo reverso. Nem é falta de, às vezes não é falta de letramento racial, tá, Maíra e pessoal? Às vezes é falta de honestidade mesmo. Porque é muito mais fácil falar que o que eu falo com 20 anos de estudo é mimimi baseado no que você acha da tua cabeça, do que parar para se atentar à sua própria realidade. Sobretudo quando quem fala são pessoas brancas, que não entendem o seu lugar de fala como pessoa branca. Não entendem que você entrar numa loja de departamento e não ser seguido no Brasil é um privilégio. Você ter um carro e não ser parado numa blitz de forma abrupta é um privilégio, sim. Então a gente tem que ter honestidade, tá? Para entender que o que eu falo não é mimimi, e honestidade para entender que racismo reverso não vai existir. Eu posso sim ser preconceituosa com pessoas brancas. Preconceito eu posso ter. Fazer bullying. Agora, racismo não. Porque racismo vem do conceito de raça. Entenderam? Vocês estão tendo uma aula aqui grátis hoje, hein? Aproveitem, né, Maíra? Aproveitem essa É live aqui. verdade. Vocês estão tendo uma aula aqui, tá? Porque a gente precisa parar com essa questão de minimizar a dor do outro. Ah, é mimimi. Mimimi é a dor que não dá em você. Empatia é algo que não se vende, não se dá. Você, de uma doutrina espírita, o que você mais faz é ser empática, que eu sei, eu acompanho o seu trabalho. Você psicografa, você acolhe pessoas que perderam seus entes queridos. Empatia, ou você tem ou você não tem. E eu não posso pedir para que as pessoas tenham empatia. Entendeu? Eu não posso pedir para que as pessoas tenham empatia, mas eu posso pedir sim para que as pessoas tenham respeito quando eu falo. Porque eu me sinto desrespeitada quando as pessoas falam que o que eu falo é mimimi. Quer dizer, eu jogo 20 anos de estudos nas relações raciais reduzidos a mimimi de pessoas que não têm o mesmo estudo que eu. Se eu tô aqui hoje, se eu fui convidada por você, é porque eu sou uma especialista nas relações étnico-raciais. Eu não falo de coisas que eu acho. Eu não falo de coisas que vêm da minha mente na hora. Eu falo de coisas que eu li. Aqui atrás tem uma biblioteca, eu tô no meu escritório. Tem outra biblioteca na minha casa. Eu tô no doutorado. Eu não falo de qualquer lugar. Então, até pra gente discordar, desculpa, mas pra você discordar de mim, você realmente precisa ter
o mesmo nível teórico que eu tenho das relações étnico-raciais, ou buscar estudar para ter. Porque no achismo, você, infelizmente, não está sendo honesto. Você está corroborando com o racismo. Porque é isso. Qual é a diferença entre racismo, entre não ser racista e ser antirracista? Ser antirracista é ser combativo. Ser antirracista é você respeitar a dor do outro. Ser antirracista é você buscar estudar. Ser antirracista é você buscar ler pessoas negras e ler pessoas indígenas. Quem você lê? Quem está na sua biblioteca? Porque não adianta a gente pensar em hashtag, a gente não consome. Aí vai falar o quê? Ah, hoje não tem livros? Temos. O que mais a gente tem é livro? Vou indicar aqui. Um defeito de cor, Defeito um de lugar de fala, racismo estrutural, o avesso da dispositivo de pele, racialidade. Qual? o avesso da pele, O avesso da pele, pele negra, máscaras brancas, torturado, torto arado. O que mais? Necropolítica. Livro do Krenak, Futuro Ancestral, Amanhã Não Está à Venda. Gente, o que a gente escolhe consumir? Eu tenho um podcast, já fazendo também outro merchan, de graça. claro, Mandela pai, Pod, Spotify. Quer continuar a aula? Vai lá no Spotify, vai no meu YouTube. Que eu também tenho cursos pagos, mas a pessoa não tem condição. Vai lá no Spotify. Eu tenho pós-graduação, eu tenho curso de letramento racial de R$ 97 para quem quiser, lá gravado com material incluso. Ah, eu quero fazer o curso letramento racial da Luísa Mandela. Vai lá, R$ 97, me chama lá no direct. Ah, não, eu quero me aprofundar. Eu tenho uma pós-graduação em relações étnico-raciais. Ah, Luísa, eu não quero fazer curso nenhum. Vai no Spotify. Vai no Spotify. Eu tenho episódio com o Sidney Nogueira falando de tolerância religiosa. Eu tenho episódio com o Adalberto Neto, eu tenho episódio com vários educadores lá, eu tenho episódio falando de empreendedorismo, eu tenho episódio pra caramba. Estou na 2ª temporada, Quarto de Despejo, estão falando aqui. Livro incrível. Leiam Carolina Maria de Jesus, sabe? Então, assim, hoje, você ser antirracista pra mim, também não é só você falar assim, ai, marido chegou, YouTube também. Não é só chegar e falar, eu sou antirracista. Desculpa, mas pra mim, grandes coisas. Tô sem tempo. Uma coisa que hoje a gente não tem muito tempo pra ficar ouvindo ladainha. Eu quero saber o que você faz na sua ação, na sua prática, no seu ciclo. Meu canal, Luísa Mandela. Tudo é Luísa Mandela, tá, gente? Só tem eu. No YouTube, Luísa Mandela. Instagram, Luísa Mandela. LinkedIn, Luísa Mandela. Tudo Luísa Mandela. Me chamem lá, que tá tudo lá, tá? Quiserem me contratar também para palestra, Luísa Mandela. exatamente. E é isso. Tem alguém que fez meu curso aí. Ó. Fiz o curso de letramento racial, como tem ajudado. Então, a gente não pode hoje só falar que a gente também é antirracista e achar que tá tudo ok. Só prática, seu ciclo. Você é empregador, quem você emprega? Quem você lê? Quem você ouve? Quem você valida? Quais os ciclos você anda? Ter amigos negros também não quer dizer nada. Depende de como é essa relação. Ter filhos negros também não me diz nada. Ter irmão, ter avô, ter tataravô, não me diz nada. Oi, Flor, maravilhosa! Existe antes de Luísa, depois de Luísa. Flor, beijo! Minha aluna, gente, minha aluna da pós, passou do mestrado, estou muito orgulhosa. Olha, os meus alunos só me dão orgulho, que bom, fico muito feliz. Beijo, Flor! Então, é isso. Que sociedade que a gente quer criar? Que sociedade que a gente quer ter? Não só pra gente, né? Para os nossos filhos e netos e bisnetos. A gente quer essa sociedade que a gente está vivendo, da barbárie? Ou a gente quer uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo? Por que só eu tenho que ter, o outro não? Por quê? Eu não consigo entender. Você trabalha com caridade. Por quê? Porque o Brasil é desigual. Se o Brasil não fosse desigual, você não precisaria fazer caridade. Exatamente. Você faz campanhas. Qual é a maioria do público que você atende na caridade? Qual é a cor desse público?
negra, E é porque eles exatamente. querem. Exatamente. As pessoas esquecem de ver a realidade em si para uma fantasia. Eu acho que essa questão do conforto que traz a ignorância, não é? É como você fala muito sobre o conforto da ignorância. Quando a gente não busca aprender, não busca lidar, você vê que, hora ou outra, jornais e rádios, eles anunciam algumas palavras ou frases que a gente não deve mais utilizar, né? E as pessoas entram numa guerra, mas por que não? Mas porque é uma dor que não dói nelas, né? Geralmente, quando dói na gente, a gente acaba compreendendo. E eu ia até te perguntar sobre essa frase mesmo, a problemática dessa frase que a gente às vezes escuta. Eu tenho amigos negros. Eu tenho um namorado negro. Olha, eu não sou racista. Tanto é que eu tenho amigos negros. É uma problemática, né? Quando as pessoas falam exatamente assim. É como falar dos homossexuais. Tenho até amigo gay. É uma coisa sem, sem estrutura lógica, né? Exatamente. É como se fosse uma chancela, uma validação para você seguir a sua vida. É como se você tivesse feito o checklist da diversidade. Mas não, até então, você ter amigos negros, ter amigos gays, não me diz nada sobre você. Até porque eu já tive amizades que foram tão racistas quanto pessoas que eu nem conhecia. Eu tive que me desfazer de muitas amizades, sabe? Então, assim, como se dão essas relações? Eu fico me perguntando isso. Às vezes vem gente no meu direct, né? Falar que tem um amigo negro e tal, 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 nananã, e nananã e tal, meio que se justificando, né? Tá, mas qual é a tua relação com esse amigo? É uma relação saudável? É uma relação, sabe? Você entende o que ele está trazendo quando ele traz uma dor? Ou você fala que é mimimi, vamos seguir a vida? Não sei, eu não conheço a pessoa. Então, assim, para mim dizer que tem um amigo, que tem um filho, que tem um avô, que tem. Não me diz nada sobre você. Não me diz sobre o seu antirracismo, sobre a sua atuação na sociedade. Eu dizer que eu tenho tataravô português diz alguma coisa sobre mim? Eu tenho. Eu deixo de sofrer racismo na sociedade? Não deixo. Então, assim, a gente tem que parar. A gente tem que parar de achar que usar o outro como chancela vai te dar passe livre. A gente tem que passar a ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Que é algo que eu aprendo na terapia, tá? Quem não faz terapia, faça terapia, tá? A autorresponsabilidade é o que eu posso fazer para mudar não só a minha realidade, como a realidade ao redor. Eu. Porque eu tenho. Isso é fugir da sua responsabilidade. Luísa, você está querendo dizer o quê? Que a gente não tem que ter amigos? Não estou falando isso, não. Não estou falando isso, não. Eu também tenho amigos. Mas eu não tenho hoje amigos racistas. Eu hoje não tenho amigos que não me respeitam. Eu hoje não tenho amigos que não entendem quem eu sou e o meu tamanho. Porque eu faço terapia. Hoje eu tive terapia, inclusive. Hoje foi minha manhã de autocuidado. Eu faço terapia para isso. Porque apesar de todos os atravessamentos que eu passei, eu sigo falando sobre isso, tá? Sobre questões raciais, que foi o que eu estudei, me preparei para tal. Estou nesse movimento também de ter uma empresa. Eu tenho uma empresa de consultoria, de cursos, de palestras. Como eu já falei, tem pós, tem palestra, tem um monte de coisa. E eu não posso hoje ter no meu ciclo pessoas racistas que vão ainda me usar como chancela por aí afora para falar que elas não são racistas, mas elas estão fazendo o quê? Vou contar uma historinha aqui rapidinha para vocês. Pode Eu contar. estudava com uma menina, tá? Uma colega, só para situar, uma colega branca, estudava comigo na faculdade, né? E aí eu lembro que ela falava na faculdade assim: eu não quero trabalhar na educação pública. E eu entendia por que ela não quer trabalhar na educação pública, porque qual é
o público da educação pública no Rio de Janeiro. Aqui no Rio. Crianças negras, periféricas. Mas eu ficava, né? Beleza. Ah, não quero trabalhar. Não quero trabalhar com escola pública, eu quero trabalhar no particular. Eu entendi o recado, beleza. O tempo foi passando, né? Nos formamos, eu sou pedagoga, nos formamos, entrei no mestrado, o tempo passou, comecei a produzir conteúdo na pandemia. E aí eu percebia que todo caso de racismo ela me mandava, ela me encaminhava. E ficava, me explica. Ela fez isso uma, ela fez isso duas. Na terceira, ela me pegou um dia atacada. Eu falei assim, não vou te explicar sobre a minha dor. Na época, eu já tinha, acho que 4 livros como coautora publicados. Eu já tinha o curso Letramento Racial na plataforma. Eu perguntei, você já me leu? Você já me ouviu? Então não venha pedir para que eu, de graça, te explique sobre a minha dor, porque eu não vou explicar. As pessoas têm uma mania horrorosa de achar que porque eu falo de questões raciais, não é meu trabalho e não tem que ser remunerado. Amigo que é amigo valoriza o trabalho do outro, o tempo do outro. Não tem o dinheiro, vai ouvir um podcast, na época eu não tinha ainda. Não me leu, uma mulher branca, bem posicionada financeiramente, tá? Poderia, sim, pagar meu curso de R$ 97 e ficava me chamando de amiga. Para mim, isso não é amizade. A amizade foi rompida. Os meus amigos, eu valorizo. Se eu chamo para trabalhar comigo na minha empresa, eu pago. Todo mundo que trabalha comigo recebe. Eu tenho quase 10 pessoas que trabalham comigo na minha empresa, na Mandela Consultoria. Todas elas recebem. Porque eu não vou fazer com o outro que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, essa pessoa provavelmente me usava de token antirracista dela. Aí ela parou. Sabe por quê? Porque ela entendeu que eu não daria mais informações sobre as minhas dores e as questões étnico-raciais gratuitamente por essa amizade. Então, que amizades são essas que as pessoas adoram chancelar para falar que não são racistas? O que é não ser racista? Aí a gente volta à pergunta inicial. O que é não ser racista? O que é ser antirracista na prática? Tanto que o curso de letramento racial eu fiz questão de colocar sendo antirracista na prática. Porque teoria a gente pode ter um monte. Na prática você vai fazer o quê? Né? Então as pessoas têm uma confusão. Eu não. Eu sou especialista em relações étnico-raciais. Eu sou empresária. Eu tenho uma empresa. Né? Eu gero empregos, oportunidades. Minha empresa hoje é 99,9% feminina. Com mulheres. Entendeu? Então, a gente precisa entender que amigo é o que vai valorizar o outro. É o que vai incentivar o outro a ser melhor. É o que vai te dar um puxão de orelha ali quando achar que não tá legal a postura sua. Não com o intuito de te colocar para baixo, mas de sabe? De te impulsionar. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas eu sou uma pessoa leal aos meus amigos. Eu sou uma pessoa que se tiver a oportunidade, eu vou indicar. Aí tem gente que fala, eu não sou racista, eu tenho amigo. Aí trabalha no RH, já indicou um amigo teu? Ah, mas isso não pode. Por que não? Que antirracismo é esse? Que tá... Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O antirracismo, ele vem de atitudes. Ele vem de práticas cotidianas. Ele não vem de blá, blá, blá. Ele vem do que você faz. A gente educa pelo exemplo. Quando a gente tem filha, a gente, né? Hoje eu fui à reunião da escola da minha filha. E aí teve uma palestra lá sobre... Ih, gente.
Ah, essa hora já deu uma bugada. Sobre educação positiva. Acho que foi educação positiva. E aí ela falou isso. A gente educa pelo exemplo. Não adianta você querer que a sua filha dê bom dia se você não dá bom dia para os outros. Então, Exatamente. a gente está o tempo todo sendo exemplo para alguém, né? Então, não tem como a gente achar que. Ih, tem alguém caindo na live. Não tem como a gente achar que não é o exemplo que vai arrastar. Né? Não é o exemplo que vai arrastar, porque é o exemplo que vai arrastar sim. E alguém falou aí que você trabalha, isso aqui é de graça. Gente, de graça tem meu podcast, de graça tem meus conteúdos no canal do YouTube, de graça tem meu Instagram. Querem mais? Meus cursos são pagos sim, porque eles precisam, para eles rodarem, eu preciso pagar as pessoas, quase 10 pessoas, tráfego. Que ideia é essa que as pessoas têm de que a gente não precisa receber pelo nosso trabalho? Quer conteúdo de graça? Eu produzo conteúdo desde 2020. Vai lá embaixo, você vai ter conteúdo no meu canal do YouTube e conteúdo aberto gratuito. Dica, tudo, gente. Só ir lá no YouTube. Ah, não tenho dinheiro, não quero pagar o curso, não quero dar dinheiro para preto. Tudo bem, vai lá no YouTube. Vai no meu Instagram, que também tem isso, né? Quando a gente fala de dinheiro, né? O dinheiro é uma energia. Aí você pode dar aula disso muito mais que eu. O dinheiro, muito mais. Eu acho que você, né? Acho que inclusive pode, né? O dinheiro é uma energia. Então, ele tem que vir realmente de pessoas que acreditem no que você está fazendo. Confiem no seu trabalho. As pessoas que entram na minha pós, que é paga, são pessoas maravilhosas, que elas confiam, sabe? O dinheiro é confiança. E ele vai girar. Ele vai girar, né? Porque ele vai para a minha equipe, ele vai para mulheres que são mães solo, mulheres trans, que eu também tenho na minha equipe, enfim, mulheres em situação de vulnerabilidade, que a sociedade não quer ver. Então o dinheiro é uma energia, ele tem que circular, mas ele não tem que circular só num grupo, ele tem que circular todo mundo. Então, sim, acredito em Exatamente. trocas justas. E sim, cobro pelo meu trabalho, cobro para dar palestra, cobro pelos meus cursos, meu material de graça no YouTube, à vontade, no meu Instagram, à vontade. Fiquem muito à vontade para acessarem todo esse material. Desde 2020 eu faço lives. Então, assim, é conteúdo para, sabe, de 6 anos aí que vocês têm, totalmente gratuitos para se letrarem racialmente, sabe? Eu Dinheiro é acho, energia. Só quero energia boa. eu acho, Luísa, que a gente gasta com tanta besteira, com tanta futilidade, com coisas que não agregam em nada. Eu acho que dinheiro também tem algo espiritual. Quando você utiliza o dinheiro da boa forma, né? Então, para se educar, para lidar com situações como essa, eu acredito muito que hoje no Brasil a gente deveria ter, dentro do plano de ensino, uma cadeira sobre isso, não só colocar em história, como a gente estuda, né? Eu fiquei pensando, eu já li livros, eu já li muitas revistas sobre isso, mas eu fui procurar sozinha. Eu fui procurar porque eu me senti pouca à vontade, eu como pessoa pública, chegar em um Instagram ou chegar numa palestra e falar coisas que eu não deveria, ou que magoariam, ou que realmente remeteria a isso. Então, eu fui buscar por conta própria. E hoje, essa facilidade de ter pessoas como você, que é especialista, vendendo curso num custo tão baixo, né? Baixo o custo para o tanto de conteúdo e ensinamento que a gente deveria ter. E aí eu me vi, encontrei você na rede social e vou te fazer uma pergunta sobre isso. Mas antes eu queria te dizer uma questão que foi minha mesmo nesse estudo. Eu encontrei um senhor na rede social, um influencer, né, entre aspas mesmo, que ele é um homem negro e ele começa as lives dele assim, colocando vídeos com pessoas negras em situações vexatórias ou alguma coisa que ele acha, e aí ele começa a falar: olha aí o que você fez, Princesa Isabel, não sei o quê. Começa, né, a atuar dessa forma. E eu fiquei com essa questão.
a pessoa negra também pratica racismo? Acho que é uma curiosidade, uma coisa que a gente tem. Porque parece que do jeito que ele usa ali, parece que ele pode fazer aquilo ali, né? É isso que eu queria tirar a dúvida com você. Ele reproduz, sim. Ele pode reproduzir. Ele não pode ser racista, porque o racismo é essa ideia, né? De superioridade branca em detrimento da inferioridade negra. Mas ele pode reproduzir. E uma pessoa negra reproduzir racismo só fortalece o sistema racista. Porque é isso que as pessoas brancas que são racistas querem. Fala assim, tá vendo? Olha lá, ó. São os próprios negros que são racistas. Então eu me isento da jogada, sabe? Então, é isso. É tudo que as pessoas que falam que eu falo é mimimi, sabe? Tudo desse povo que fala que eu falo é mimimi quer. Que pessoas negras fiquem reproduzindo racismo. Porque tem, por falta de letramento racial, reproduzem sim. Por desonestidade, muitas vezes também reproduzem sim. Tá? A gente também não pode romantizar as relações. Ah, meu Deus, todas as pessoas negras são boas. Não é sobre isso, tá? É sobre um sistema que realmente ele vai te massacrar. E tem gente que vai reproduzir, sim. Tem pessoas negras, por exemplo, que falam que não gostam de se relacionar, por exemplo, com pessoas da mesma cor. Mas aí é que tá. É a falta de letramento racial. É o auto-ódio que foi construído. Porque quem ensinou a gente, Malcolm X já dizia, quem ensinou a pessoa negra a odiar a própria cor da pele? Quem ensinou a gente? Quem falou que a gente era feio? Quem falou que o nosso cabelo era feio? A gente vai internalizando isso. O nosso processo de autoestima, de assunção da nossa identidade, tudo mais, é algo gradual, algo processual. Eu não nasci me achando linda, maravilhosa, que nem hoje eu me acho linda, maravilhosa. Não foi assim. Não é assim, tá? Eu não estou justificando, mas estou explicando, tá? Que sim, pessoas negras reproduzem racismo. Mas isso não isenta as pessoas brancas de terem privilégios nessa sociedade racista. Não isenta. Uma coisa não isenta a outra. Recapitulando aqui com a tia Lu. Autorresponsabilidade, lugar de fala e assunção do seu lugar de privilégio ou não. Como disse, você é seguida nas lojas? Desconfiam do seu poder aquisitivo? Desconfiam da sua inteligência? Você vive em hipervigilância constante? Você tem oportunidades negadas por conta da tua cor? Se faça essas perguntas. Para você, faz análise social não, porque às vezes você nem tem preparo para isso. Você com você, consciência racial. Isso aqui são essas perguntas para você ter consciência racial. Se essas respostas aqui forem não, todas as 5 não, parabéns, você tem privilégio. Ah, Luísa, mas eu não sabia que isso era privilégio. Tá sabendo agora a partir dessa live. Exatamente. Eu vi um conteúdo seu que você reagia a um vídeo e era uma pessoa que dizia que ela trabalhou como empregada doméstica e aquela frase que a gente escuta muito, é como se fosse da família. E aí ela dizia, só que eu não sentava na mesa, né? Isso é uma questão muito complicada mesmo. Eu não sentava na mesa, eu não tinha o mesmo tratamento, então não tem como eu ser tratada como se fosse da família, né? A gente escuta muito isso ao longo da nossa vida, até com parentes nossos. E isso também me tocou muito, me tocou muito. Eu tenho uma pessoa aqui em casa que eu amo de paixão. E depois que eu assisti esse vídeo que você reagiu, eu falo, não, você vai sentar e vai comer bem aqui comigo. Porque senão, sabe, não tem o porquê de eu estar falando algo desse tipo. Então, é esse tipo de aprendizado que muda o comportamento, né? Que passa a mudar o comportamento. E uma pergunta que fizeram para que eu te fizesse era por onde começar, e você já falou. Por onde começar? Estudando, né? Estudando, então, você tem cursos
Você também faz palestras em empresas e tudo isso. E eu acho importante as pessoas que estão nos assistindo agora, inclusive que têm empresas, que são empresários, que contratem mesmo, que comprem esse produto tão essencial, né? Até para a coletividade mesmo, para a empresa em si. E eu queria saber de você como é que as pessoas podem identificar numa fala aparentemente inocente essa questão que carrega o racismo. Como elas podem fazer para identificar? Então, tem muitas falas, né, que as pessoas não identificam. Inclusive, eu criei uma sessão no meu Instagram chamada Tire o Racismo do Seu Vocabulário. Justamente por isso. Porque são tantas falas naturalizadas que as pessoas às vezes falam e não percebem. Por exemplo, essa coisa do cabelo. Ai, fulano tem cabelo ruim, tá? Fulano, ai, meu cabelo é bom. O que é cabelo bom? O que é cabelo ruim? Eu até não tenho ouvido tanto isso. Mas acredito que tenham pessoas que reproduzem isso. E não, gente, cabelo é cabelo. Não tem cabelo bom, cabelo ruim. Não tem cabelo melhor do que o outro. Existem cabelos diferentes. Tem cabelos lisos, cabelos cacheados, tem cabelos ondulados, tem cabelos crespos. Cabelo é cabelo, sabe? Então, ou, por exemplo, no meu caso, que dou palestras, se espantar porque eu falo bem. Ai, nossa, mas não tinha percebido o quanto você. Por quê? Sim, por que que você me leu e achou que eu não falava bem? Sabe? Baseado em quê? Então, são muitas questões que não daria para identificar, não daria para a gente falar em uma live. Porque isso está entranhado. São atitudes preconceituosas que as pessoas vão falando no cotidiano, mas sem perceber. Porque o racismo estrutural é o modo normal como essas relações se dão. É naturalizar mesmo que eu acho um cabelo crespo, não acho bonito. Ah, gente, isso é racismo. É racismo. Até porque o cabelo, primeiro, o cabelo não pediu sua opinião. Segundo, por que um cabelo é melhor do que o outro, baseado em quê? Nos padrões eurocêntricos impostos lá atrás, que eu falei. Então, algo que nós, pessoas negras, temos introjetado, que o nosso cabelo é feio, que o nosso cabelo é ruim. Ele é ruim porque ele fez o que ele roubou, ele matou, o que ele fez? Ele fez nada, só tá na nossa cabeça. Sabe? Eu falo do cabelo porque é algo muito naturalizado. Como falaram aqui, ela é uma negra bonita. Ninguém fala assim, a Gisele Bündchen é uma branca bonita. Ninguém fala. Ah, mas a Luísa é uma negra bonita. Por que tem que botar um negra? Né? Ah, a Luísa é bonita. Ah, a Gisele Bündchen é bonita. Já que todo mundo não fala que somos iguais. A gente é igual a que hora que a gente é igual? Vamos negociar. Tá? Vamos negociar. Então, é isso. A gente precisa desconstruir muitas falas cotidianas, muitas expressões que estão introjetadas, e às vezes não são expressões, são ações, são silenciamentos, são descréditos à nossa intelectualidade, sabe? São dúvidas sobre quem a gente é. E aí né, me faço duvidar da minha capacidade de liderar. Até quando eu fui aceitar o cargo de chefia, eu tive a síndrome da impostora, porque a sociedade, primeiro, né, não te vê naquele lugar, não te quer naquele lugar. E eu também não me queria, não me via naquele lugar. Mesmo sabendo que sim, eu era uma liderança. Entende? Então, me entender enquanto essa mulher que é líder, que foi chefia, que comanda, que tem poder. Apesar de tudo que eu passei, que passo, né, que não é fácil, é também fruto desse racismo, que faz com que a gente duvide da gente também. Isso não quer dizer que eu seja preconceituosa comigo mesma, mas muitas vezes eu me coloquei em dúvida por conta dessa estrutura que duvida de mim, que acha que eu tenho que trabalhar de graça, que acha que eu tenho uma causa, que acha que eu não tenho uma empresa, que às vezes trata como se eu não tivesse. E aí, se eu não me colocar, me reposicionar e posicionar as pessoas, eu me diminuo para caber.
Entendem? Então, o racismo não é só nas frases, nas palavras. Ele está nas ações. Ele está nessa estrutura, nessa engrenagem, que quem faz essa engrenagem girar são as pessoas. Por isso que sim, gente, nós precisamos nos letrar racialmente. É importante. Não é mimimi. É importante, gente. A gente ter criticidade. A gente passar uma vida ser sem criticidade, a gente está passando. A gente está passando. A gente passa a encarar as adversidades da vida quando a gente encara que a vida tem, sim, os seus preconceitos. Infelizmente, a sociedade tem seus preconceitos. Não só de raça, né? É de raça, é de religião, é de orientação sexual, é capacitista também, ao extremo. Então, são muitas questões que a gente precisa trabalhar. Sabe? Muitas. Eu digo a gente porque nós somos humanos, né? Uhum. Muitas Ah, questões. e assim, o que a gente faz, Luísa, quando alguém que a gente gosta, alguém do nosso convívio, pratica o racismo, faz um comentário racista, por exemplo? Como é que a gente deve se portar? Todas as pessoas que estão ali. Então, dependendo do comentário, depende, né? Mas a primeira coisa é apontar. Você está sendo racista. Racismo é crime. Eu no Natal, interpelei meu tio, que ele não foi racista, foi transfóbico. Falei, você está sendo transfóbico. Transfobia é crime. Você equipara o crime de racismo. As pessoas não podem naturalizar, achar que opinião preconceituosa é só opinião. Quando a gente se letra, a gente age combatendo o racismo, a gente precisa nomear. Você está falando é racismo, você vai continuar? É crime. Se é crime, quando você é assaltado, você vai para onde? Delegacia, né? Exatamente. Então, se o racismo é crime e você sofreu, você vai para onde? Então, assim, claro que a gente está no almoço, a gente está no Natal, né? Você primeiro vai dar aquela, nomeia, para que outras atitudes não sejam tomadas. Porque se a gente não nomear, as coisas vão passando, que nem aconteceu com as minhas alunas, infelizmente. Não tinham letramento racial, não tinham acesso a letramento racial, algumas, né? Com 70 anos, eu descobri que agora que eu sofri lá atrás foi racismo. Mas aí já sofreu, as marcas ficaram, sabe? Aí você vê pela forma que a pessoa fala, é a forma, aquela forma de falar baixo, aquela forma de se inferiorizar, de achar que não pode falar, de achar que não cabe, de achar, sabe? E isso tudo é fruto do racismo. Isso tudo é fruto do racismo. Então, para a gente, já respondendo alguma pergunta aqui final, que acho que é a pergunta no final, eu acho que, passou já a pergunta, mas eu acho que para as marcas do racismo, elas vão ficar. O que a gente precisa fazer é se cuidar. Como eu me cuido. Eu falei para vocês que eu faço terapia, não falei? Eu faço terapia. Sem a terapia, gente, eu não estaria aqui. A terapia que me segurou. Porque eu sofri e sofro, né? Mas sofri muitas situações de ficar pedindo desculpas por nada, exatamente. Eu sofri muitas situações terríveis, que eu nem vou lembrar aqui, porque não cabem. Não cabe. Isso eu trato na terapia. Porque as marcas ficam. Isso você vai... Mas você também não pode acumular mágoa, né? Que isso é algo que vai pro teu corpo. Então, e você viver em vigilância constante, em desconfiança constante, isso vai pro seu corpo, vai pro seu coração. Né? As doenças psicossomáticas aí. Então, eu me cuido. Mas também foi um processo fazer terapia. Porque eu achava que eu não precisava fazer terapia. Porque as pessoas falavam que, você é o quê? Guerreira. A guerreira tá sempre guerreando, a guerreira tá sempre na guerra. Se você é guerreira, você precisa se cuidar. Você tá na guerra, você tem armadura. Só que eu sou humana.
O racismo, ele nos desumaniza, porque historicamente os meus ancestrais foram vendidos como peças. Peça, mercadoria, mercadoria. Então, a humanização de pessoas negras é recente. E eu preciso primeiro me humanizar, para que depois as pessoas me humanizem. Porque se eu não me humanizar primeiro, ninguém vai me humanizar. Ninguém vai falar assim, ei, vai lá fazer terapia, que nem eu faço com as minhas seguidoras, que às vezes vão lá, falam, para, respira, tá fazendo terapia? Nem todo mundo é Luísa Mandela, não, que indica, olha, vai lá, sabe? Vai se cuidar, cuide de você. Nem todo mundo é a Luísa Mandela. Porque as pessoas querem que a gente esteja aqui, ó, com a armadura, carregando o mundo nas costas. E quem cuida de quem cuida? E quem cuida da guerreira? E quando a guerreira morre, é só uma notinha no Instagram. Perdi 2 amigas professoras por câncer. Não tem nem um mês. Curto espaço de tempo, uma semana. Professoras comprometidas, professoras excelentes, tá? Aqui, ó, nas costas. O mundo nas costas. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida? Então hoje eu entendo que me cuidar e me priorizar não é egoísmo. Não é egoísmo. Eu tenho tempo para mim, porque eu só consigo cuidar dos outros, cuidar de tudo que eu cuido. É da minha filha, é marido, é família, é empresa. Se eu me cuidar primeiro. Mesmo com as marcas que o racismo me deixou desde 1985, ano que eu nasci. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se cuidem. Porque se a gente for embora, quem vai sentir a nossa falta é a nossa família. Mais ninguém. Mais ninguém. Não pensem que a gente é importante para muita gente, não. Nós somos substituíveis em vários lugares. A gente não é para nossa família. Então se priorizem. Se cuidem. Pra Olha, gente galera, estar vivo. exatamente. Olha, galera, todas as redes sociais da Luísa é Luísa Mandela. Eu encontrei ela porque eu estou fazendo essa pesquisa até para o Ministério da Saúde, que deve entrar em contato com ela também, porque a gente quer muito levar ela, empresa dela, né, para dentro dos ministérios também. Então foi aí que eu encontrei a Luísa, nessa nossa busca. Começou daí. Então, levem para suas empresas, comprem o curso, porque hoje em dia a gente gasta com tanta bobeira, a gente hoje gasta com coisa lá da China que você não sabe se funciona. E é engraçado como a gente precifica, não sabe fazer a diferença entre preço e valor. Um curso desse, um livro desse tem valor, não tem preço, né? Então, assim, a gente já tem, a gente está precisando, até nós que somos religiosos, meu Instagram é espírita, nós precisamos estudar mais, e esse assunto é muito, muito marcante dentro das religiões, porque não adianta nada falar do amor de Jesus se a gente continua tratando os irmãos dessa forma, né? Continua nessa hierarquia, continua nessa coisa de cor, de orientação sexual, de tudo mais. Não adianta, a gente precisa trazer para dentro das religiões também esses estudos que são essenciais. Então, eu queria pedir, para encerrar, Luísa, que você pudesse dar a sua mensagem final e também os arrobas das suas redes sociais. Sim, obrigada, Maíra. Vou aguardar seu contato para Vamos sim. Até, gente. acho que, inclusive, o meu chefe está até assistindo. Jura? Ih, que Tá. chique! Então, vou aguardar. Então, estarei em Brasília por aí. Estarei em Brasília Se um Deus dia. quiser. Ele quer. É, a mensagem final é, como eu falei, né? Nos cuidemos, que a gente se cuide, que a gente se fortaleça enquanto coletivo, que a gente entenda que para a gente evoluir, a gente precisa da coletividade, tá? Então, se cuidem, estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição para palestras, para cursos, tá? Para consultorias. Então, eu vou dar os meus arrobas. Meu Instagram é Luísa Mandela. Vou até escrever aqui já na live. Meu arroba é Luísa Mandela. É tudo Luísa Mandela, porque Luísa Mandela no Brasil só tem eu. Isso é muito chique.
Meu YouTube também é canal Luísa Mandela, que tem lá o meu podcast, né? E várias dicas de livros, enfim, de filmes também. Meu LinkedIn também é Luísa Mandela. E tem o Instagram da minha empresa também, já que já vou aproveitar a oportunidade, né? Tem bastante gente aqui, Claro, vai ter gente que claro. vai ver depois, né? Então, sigam também o Instagram da minha empresa, Mandela Consultoria. Deixa eu botar aqui. Consultoria Antirracista. Então, quem quiser entrar em contato, saber sobre palestras, vou pelo Brasil inteiro. Estava em São Paulo semana passada, então tô por aí. Já estou em São Paulo, já estive no Sul. A gente vai rodando, vai levando o letramento racial aí pelo Brasilzão afora. E agradecer muito, Maíra, assim, pela oportunidade, de verdade, seu público é muito bacana, né? Muito participativo. Agradecer a vocês também que estão aí com a gente até agora, né? Às 9 horas da noite. A quem vai estar também depois. Então, gratidão, gratidão mesmo. Muito bacana, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva no Instagram. E aí, muito, para que ela seja divulgada, para que mais pessoas e mais pessoas possam ver, lidar com o assunto, estudar. E foi uma honra imensa para mim, Luísa. A gente vai se ver aqui por Brasília e pelo Brasil inteiro também, se Deus quiser. Muito Oba, obrigada, viu? Obrigada, imagina. gente. Te agradeço. Até mais. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.